Olá, querido. Nas nossas duas últimas mensagens, nós pregamos sobre temas espirituais importantes que impactam a nossa vida. Falamos sobre a armadura de Deus e falamos sobre o medo, né? As duas mensagens já estão disponíveis aí no nosso canal. E hoje eu queria, não é bem complementar essas duas mensagens anteriores, mas tem tudo a ver com o assunto que a gente vem falando, né? Sobre a nossa vida espiritual. E o título dessa mensagem é Vestes, de vestuário, né? Simplesmente vestes. E nós vamos basear a nossa mensagem no capítulo 3 de Zacarias, tá? Zacarias é um profeta fantástico, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre ele. Mas reparem só, irmãos, a humanidade tem uma grande preocupação com o que vestir, né? Com o seu vestuário. Pessoas gastam muito dinheiro comprando roupas bonitas, e às vezes roupas muito caras. Enfim, é uma indústria que movimenta bastante produtos e venda, etc. Mas Jesus Cristo falou uma frase muito interessante. Ele falou: não se preocupe com o que você vai vestir amanhã. Olhe, olhe os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir tão belo como aquela flor. E se Deus, essa flor que hoje é tão bonita e amanhã não existe mais, Deus não vai se preocupar muito mais conosco do que uma simples flor, né? Uma verdade fantástica que Jesus está falando. Mas as nossas vestes, nosso vestuário, que a gente compra no nosso trabalho, fruto do nosso trabalho, e gastamos às vezes, muitas pessoas gastam muito dinheiro comprando roupas muito caras. A pergunta que fica é: será que nós temos a mesma preocupação com as nossas vestes espirituais, já que nós temos tanta preocupação com a nossa veste material? Será que a gente tem a mesma preocupação, ou maior, sequer, com as vestes espirituais? Porque a Bíblia fala em alguns lugares, está lá em Colossenses capítulo 2, revestivos, quer dizer, vistam-se como santos eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade. A própria armadura, tomai toda a armadura de Deus, né? Efésios capítulo 6, a mensagem que nós trabalhamos há 2 semanas atrás. Tudo isso, por que nós tomamos a armadura? Porque existe uma guerra espiritual que está em curso, que nós estamos envolvidos. Mas eu queria aprofundar mais esse assunto sobre as vestes espirituais, porque ela tem uma relação muito íntima com o nosso psique, com a nossa alma, com nossas emoções, como a gente se enxerga, com a nossa autoestima. Muito tempo atrás, já tem alguns anos, eu assisti um vídeo na internet de uma menina, uma moça muito bonita, só que ela não tinha braços. Mas ela não se sentia deficiente, ela fazia muitas coisas fantásticas. Ela escrevia muito bem com os pés, pintava, tocava piano e chegou até a ser piloto de avião. E até mandou uma mensagem para sua mãe: ei, mãe, consigo pilotar uma aeronave com os meus pés, uma aeronave completamente adaptada. Isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, pela tenacidade, pela disciplina dessa moça, mas também pelo amor, pelo apoio, pelo carinho que ela recebeu dos seus pais. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos enxergamos como se a gente não tivesse braços, como se a gente não tivesse pernas, como se a gente fosse muito gordo, muito feio, muito pouco inteligente. E não, na maioria das vezes nós não somos assim. Nós desprezamos o potencial que existe dentro de nós por uma capacidade de baixa autoestima. E a gente vive como se vivêssemos mutilados, né? Por que isso acontece com a grande maioria das pessoas? Por causa desse poder terrível que tem no coração humano chamado pecado. O pecado faz isso. O pecado, ele nos veste com trajes sujos, como eu vou falar daqui a pouquinho numa visão do profeta Zacarias. É como se a gente usasse uma camisa de força que nos tolhe, que nos atrofia,
que faz que a gente não, que nos desencoraja, que não permite que o nosso futuro seja um futuro bonito, promissor. E o pior de tudo, mata a nossa fé. A gente vê algumas passagens nas Escrituras Sagradas onde pessoas com baixa autoestima causaram problemas gigantescos. Aqueles 12 espiões, aqueles 12 príncipes das tribos de Israel, quando vão espionar a Terra Prometida, com exceção de dois, de Josué e Caleb, os 10 viram aquela terra, viram que a terra realmente era muito fértil, tinha muito, como é que se diz, muita cachos de uvas imensos, né? A terra que mana leite e mel, a terra que Deus deu um presente maravilhoso para nós, né? Estava na cabeça deles, mas eles viram gigantes ali naquela terra e começaram a ter medo dos gigantes, achavam que iam ser devorados pelos gigantes. Eles voltam e fazem um relatório terrível, um relatório do inferno, dizendo que eles não tinham a menor condição de ocupar aquela terra. E conseguem mover o coração de todo o povo começa a chorar, o povo pega em pedras, queriam matar Moisés, queriam matar Arão, queriam matar o próprio Caleb e o próprio Josué, que participaram dessa missão. E Deus fica muito chateado, muito zangado e fala: olha, voltem, já que vocês não têm fé suficiente, não acreditam em mim, que eu estou dando essa terra, então vocês não vão entrar nessa terra. Vocês vão voltar e essa geração toda vai morrer. Os seus filhos é que vão entrar na terra 40 anos depois. Por quê? Por causa de um sentimento de baixa autoestima, que gerou uma veste espiritual suja, uma veste espiritual camisa de força, uma veste espiritual que atrofia. Então, certas atitudes que nós tomamos, elas têm muita importância. E elas podem ser muito prejudiciais se forem muito negativas. Atitudes muitas vezes vêm de inexperiência ou de pecados cometidos no passado, que deixam marcas, que nos ferem e que às vezes o tempo não está curando como a gente gostaria. Às vezes é um casamento que não deu certo, às vezes devido a uma traição impensada, às vezes é uma educação extremamente rigorosa, opressora sobre os seus filhos, e isso gerou filhos desequilibrados, que estão agora enveredando por maus caminhos. Enfim, são várias situações, né, que vão gerando culpa em nós, e as forças espirituais, os demônios, os espíritos malignos, eles trabalham com a culpa. A gente já tem falado isso aqui há muito tempo. Lança um pensamento de culpa. E isso vai virando uma fonte de dor e vai causando extremos malefícios à nossa fé. Outra forma também de atraso de vida, desculpe eu falar assim, é você se apegar a coisas do passado, achar que no passado você era mais feliz, ter uma visão equivocada do passado. Meu pai, ele veio da Paraíba, né? E foi morar no Rio de Janeiro, morou em lugares bem pobrezinhos. Depois ele foi melhorando de vida como operário, como mecânico de elevador, criou toda a família. E depois que os filhos estavam adultos, já tinham se casado, minha mãe já tinha falecido, meu pai casou de novo, e ele cismou de voltar para Paraíba, porque ele queria voltar para a cidadezinha que ele foi criado, no interior do sertão da Paraíba. E vendeu tudo que tinha. A gente falou: pai, não é mais a mesma coisa de 60 anos atrás, quando você saiu de lá. Mas ele queria e foi. Infelizmente ele perdeu tudo, todo o dinheiro que ele conseguiu juntar. Por quê? Porque ele tinha uma visão equivocada do passado. E essa visão atrofiava o seu presente, né? Esse apego às coisas do passado. A gente vê aí pessoas mandando vídeos de filmezinhos da década de 50, de 60, anúncios de televisão. Eu acho isso tão deprimente, irmãos. É porque eu acho que a vida está sempre continuando. Como diz Belchior, nas suas letras maravilhosas de música,
ele dizia que o passado é uma veste que não cabe mais em nós, mas a gente se apega a isso. E isso atrofia o nosso presente, atrofia. Então, eu vou falar aqui nessa passagem que está no capítulo 3 de Zacarias, mas antes dessa visão extraordinária que o profeta Zacarias teve, que nós vamos trabalhar em cima, mas o contexto é importante a gente saber. Zacarias é um profeta que nasceu no exílio, junto com o profeta Ageu. Esses dois profetas, juntamente com o governador Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué, vão voltar, trazendo a primeira leva de pessoas, depois do exílio da Babilônia, de volta para Israel para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. Essa volta vai acontecer em 3 etapas. A primeira etapa com esse grupo, a segunda etapa vem com Esdras e a terceira com Neemias. Agora, o interessante, irmãos, é que como é que se deu esse exílio, né? A gente já falou aqui algumas vezes, mas só para a gente entender. O povo tinha se desviado completamente das leis de Deus. Completamente. Começaram a fazer barbarismo, começaram a ter práticas pagãs terríveis, né? E isso foi gerando. Deus foi ficando extremamente triste, falou: olha, vocês não têm mais condição de ficar nessa terra prometida, vocês estão profanando a terra que eu dei para vocês, vocês vão acabar indo, eu vou mandar vocês para o exílio. E como é que Deus falava isso? Através dos profetas. Vários profetas na Bíblia, né, os livros dos profetas, a gente vê isso lá, e o povo não aceitava essa mensagem, espancava os profetas, matavam alguns, e Deus foi avisando. Até que com o profeta Jeremias a coisa ficou muito explícita. Jeremias falou: olha, Deus vai levantar uma cidade-estado chamada Babilônia, vai transformar isso num império, só para punir o seu povo que está aqui no reino de Judá. Já tinha feito 200 anos antes com os assírios, na destruição do reino do norte. Agora vai ser destruído o reino do sul. Nabucodonosor veio, fez uma grande destruição em Jerusalém, queimou o templo, né? Na primeira vez ele não fez isso não, mas na segunda ele já destruiu tudo e levou cativo, matou a maioria das pessoas que viviam lá em Israel, e levou cativo um pequeno grupo para a Babilônia, e esse pessoal vai ficar cativo lá durante 70 anos. Então, repare, num período de quase 100 anos, aquela nação orgulhosa, aquela nação que se achava a nação preferida de Deus, aquela que recebeu os oráculos de Deus, que recebeu a lei, essa nação que tinha tanto orgulho do templo de Jerusalém, ela perdeu tudo, 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 tudo. Saíram de Jerusalém, um pouquinho de gente ali que sobrou, foram de Jerusalém até a Babilônia, marchando acorrentados a pé. Uma distância de Brasília a Salvador, 1.400 quilômetros. Morreram muitos nos caminhos e vão ficar cativos durante 70 anos, até se cumprir uma profecia do profeta Isaías feita 300 anos antes, que Deus levantaria Ciro, o rei da Pérsia, que iria destruir a Babilônia, né, e mandar o povo de volta, 70 anos depois. E exatamente isso se cumpriu. Então, no ano 520, para ser mais preciso, no mês de outubro do ano 520 a.C., eles voltam a primeira leva. Zorobabel, governador, Josué, sumo sacerdote, Ageu e Zacarias, 2 profetas, trazendo um pouco do povo. Quando esse grupo de pessoas chegam em Jerusalém, eles só veem um cenário de destruição. O templo destruído, as muralhas da cidade destruídas, povos misturados habitando onde eram a propriedade deles, os lares dele, enfim. Eles ficam profundamente desanimados, abatidos, tristes. E Deus levanta esses 2 profetas para animar o povo, para reconstruir. Gente, vamos reconstruir tudo, Deus agora é conosco. Mas aquele povo, principalmente os mais velhos que viviam, que foram exilados, porque
que conheciam o templo que foi destruído, conheciam a prosperidade de Jerusalém antes de ser destruída, tiveram crises de choro e desanimaram o povo todo, né? Ficaram profundamente deprimidos quando viram aquela destruição e sem forças para tomar qualquer iniciativa para reconstruir. Isso parece muito com as nossas vidas, irmãos. A gente fica se apegando a coisas do passado, querendo que as coisas voltem a ser como era no passado, e vamos vestindo esses trajes sujos, essas camisas de forças. E muitas vezes as pessoas vêm nos desencorajar, vêm usar palavras que nos colocam para baixo. Palavras que viram verdadeiros julgos, mostrando que você, o passado te condena, ou apontando um pecado que você cometeu no passado. Às vezes você ouve uma pregação, aquela pregação do Evangelho te dá ânimo, te dá esperança, Deus está comigo, aí chega na segunda-feira, você está no cenário da sua casa, da sua família, e você vê aquele cenário ruim. Parece uma Jerusalém destruída, um casamento falindo, os filhos em caminhos terríveis, lidando com dívidas, lidando com doenças, pessoas que te botam para baixo, e muitas vezes aquela pregação que te fez tão bem vai virando um eco distante, desânimo. Você se sente como aqueles exilados que voltaram para reconstruir Jerusalém e o templo. E nesse contexto, irmãos, nesse cenário, esse profeta Zacarias, ele é fantástico. Deus capacita esse homem com visões espirituais fantásticas. Alguma das visões dele, João vai ter quase 400 anos depois, na ilha de Patmos, quando ele vai escrever o Apocalipse. Zacarias viu os 4 cavaleiros do Apocalipse. Zacarias foi o profeta que viu 400 anos antes o Cristo montado num jumentinho entrando em Jerusalém. E Zacarias vai ter a visão da volta de Jesus. O povo judeu que não aceitou Jesus como Messias, em grande pranto, chorando, olhando para aquele que foi traspassado pela lança, falando de Jesus. Olha só, irmãos, coisa fantástica, fantástica, fantástica. É como se essas profecias de Zacarias fossem verdadeiras cápsulas do tempo, né? Para mostrar que Deus está rigorosamente no controle da minha vida, da sua vida, como estava na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas, por mais perdedoras que se achassem, né, não eram aos olhos de Deus. Era o seu povo. Como você e eu fazemos parte do seu povo. E é com esse povo que Deus conta para implantar o seu reino aqui por meio da fé. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo com esse propósito. Então, observe, irmãos, é algo tão maravilhoso isso, né? Porque o mundo, as pessoas que não têm Cristo, elas desprezam o reino de Deus, desprezam a palavra de Deus. E Deus quer sempre contar conosco, irmãos, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Então, aquele povo estava vivendo um conflito entre a destruição que ele estava vendo e as mensagens de Zacarias e de Ageu, que estavam produzindo fé. Fé é o dom mais precioso que nós temos, irmãos. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é tão fantástica que Deus fica zangado quando a gente não usa ela. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Ele não fala isso várias vezes. Aquela passagem incrível da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus está sendo ali, andando em direção à casa de Jairo para fazer aquele milagre, aquela multidão apertando Jesus, muita gente tocando nele, aquela mulher vai se esgueirando ali no meio da multidão e dizendo, se eu tocar no talite dele, na borda do seu manto, eu serei curada. Ela começa a pregar para ela mesma, ela foi produzindo fé. E quando ela toca no manto de Jesus, Jesus estanca, para a caminhada e fala, alguém me tocou, alguém me tocou. Pedro chega, mas Senhor, está todo mundo aqui te tocando, mas não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder.
Isso é maravilhoso. A fé tem esse poder de puxar do mundo espiritual algo que não existe e fazer que ele venha a existir nas nossas vidas. O justo, o meu justo viverá pela fé. Deus quer que a gente viva por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso que Satanás se empenha tanto em corromper a palavra pregada dentro das igrejas, para que ela não produza fé. E a gente fica pensando, não, eu sou um pecador, eu não mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que será que Deus pensa de mim? Você quer saber o que Deus pensa de você? Está lá em Jeremias 29, quando Deus fala, eu sei, Deus falando, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e prosperidade, para dar o fim que desejais. Depois você lê aquela mensagem chamada carta, que está no nosso canal. Então, irmãos, Deus sempre quer reescrever a nossa história. Deus quer sempre levar a gente para um patamar superior de relacionamento íntimo com Ele. Deus quer vestir a gente com trajes finos, né? A Bíblia fala lá no livro do Apocalipse que os santos estarão vestidos de trajes de linho fino e puro, brancos, e voltarão com Cristo. Eu e você vamos estar nessa, irmãos, se Deus assim permitir. Deus quer colocar um turbante, uma mitra de autoridade de sumo sacerdote sobre a sua cabeça. E eu vou agora falar, esse contexto todo é para explicar essa visão que está no capítulo 3 de Zacarias. Então vamos lá. O livro de Zacarias, quase no final do Antigo Testamento, no capítulo 3. Vamos ler o capítulo todo explicando esses versículos. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Olha só um cenário. Zacarias está vendo. Deus Pai é uma espécie de um tribunal. Deus Pai é o juiz. O anjo do Senhor, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, essa palavra, o anjo do Senhor, entendemos que é o próprio Cristo antes da reencarnação. Ele aparece ali para Josué, ele aparece para Gideão, para os pais de Sansão, o anjo do Senhor. Ele é o advogado de defesa nesse tribunal. À direita está Satanás. A própria palavra Satã significa aquele que acusa. Ele é aquele tipo de promotor que conhece todos os pecados, porque são espíritos, eles estão vendo tudo que a gente está fazendo, né? De bom ou de mal. Então ele acusa o sumo sacerdote, que é o representante do povo, Josué. E Josué está ali como o réu. E nós vamos ver que ele está com vestes sujas. Reparem só, qual é a grande base para Satanás nos acusar, né? Primeiro, a nossa natureza, que ama pecar. A ação do pecado em nós, e os próprios demônios estão vendo o que a gente está fazendo. Então, é como se Satanás estivesse falando, olha, esse Josué e esse sumo sacerdote, a vida dele não é bem assim, não. Por isso que ele está com essas vestes sujas aí. E o interessante, irmãos, quando o Cristo vem, torna-se mais explícita a ação do diabo, né? Porque no Antigo Testamento ele está meio ali disfarçado, ele apareceu ali para detonar a vida de Jó, agora ele aparece aqui nessa passagem explicitamente, mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento ele aparece de forma explícita. Jesus o chama de príncipe desse mundo. Então ele aparece para Jesus no Monte da Tentação depois de 40 dias de jejum, quando Jesus já está fraco, ele aparece e dá para ver o seu poder, né? Porque ele pega o próprio Cristo, leva ele para um alto monte e mostra todos os reinos desse mundo. E fala, ó, tá vendo a glória desses reinos? Eles agora são meus. Não eram, mas é como se ele estivesse dizendo, Adão me deu. Lembra que teu pai chegou para Adão lá no Gênesis, no capítulo 2, e falou, Adão, domine sobre todo o planeta, você vai ser imortal. Você pode pular do Monte Everest, que você não vai morrer. Você pode ir para o mais profundo do oceano, que você não vai morrer, porque você é feito à minha imagem e semelhança. Domine sobre tudo. Pois bem, Jesus, essa imortalidade, essa imagem de Deus que Adão e Eva foram feitos, né? O imago Dei, eles perderam tudo. Por quê?
porque eu fiz uma troca com eles. Eles me deram tudo, os reinos desse mundo, me deram toda a autoridade que tinha sobre o planeta. Em troca, eu dei para ele a minha natureza. Eles não queriam ter os olhos abertos, ser como deuses? Então, eles acreditaram nisso e eu fiz uma troca com eles. Por isso que no hebraico, a palavra para serpente é arum. E quando Adão e Eva ficam nus e tem aquela síndrome de pânico, porque a personalidade já foi destruída pelo pecado, eles se olham e viram que perderam a imagem de Deus, que se tornaram um novo ser, e aí a Bíblia chama no hebraico eles de, quando estamos nus, a palavra usada é arumim. Olha só, que significa a imagem da serpente. Então o ser humano se tornou a imagem e semelhança de Satanás, por mais que ele não concorde com isso. Então, Satanás, ele trabalha o tempo todo com isso, com tentação, com acusação. Ele está vendo. Muitas vezes ele usa pessoas que a gente estima para falar palavras para apontar nossos pecados, as nossas falhas, que são. E se a gente permite isso na nossa mente, no nosso ser, no nosso psique, isso vira verdadeiras bombas relógios que vão destruir o nosso futuro. Por isso que eu amo a pregação da palavra, irmãos. Eu amo todo domingo estar na igreja. Esse privilégio que Deus me deu de pregar a palavra de Deus, abrir as escrituras sagradas e pregar, porque a palavra, ela desarma essas bombas relógios que são lançadas dentro do psique das pessoas, dá ânimo às pessoas, muda a situação de exílio que nós vivemos, dá uma nova consciência, produz fé. Mas vamos continuar com a visão. Olha o verso 2. Estamos nesse tribunal. Então ele me respondeu, olha só, verso 2. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Então Josué está com as vestes sujas, né? Essas vestes simbolizam o pecado, né? E o anjo do Senhor, Cristo, chega e fala, ele é um tição tirado do fogo, né? É como se fosse aquela fogueira que tem um pau queimando, a gente tira e fica aquela brasa, né? Um tição tirado do fogo. Deus escolheu o sumo sacerdote Josué, com todas as suas falhas e defeitos, com a sua veste suja, está tirando ele da Babilônia, está tirando ele do mundo para ser o sacerdote, o representante do seu povo. E assim acontece com cada pessoa que entrega a vida a Cristo. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Na mente de Deus isso já aconteceu, irmãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que você foi escolhido antes da fundação do mundo, que ele te predestinou. E em Romanos 8 ele fala, aqueles que ele predestinou, a esse também chamou, quer dizer, ele nos chamou para o Evangelho. E naquele momento que a gente entrega a vida a Jesus, ele o justificou, somos justificados, a justiça de Cristo é imputada sobre mim. E diz que Deus já nos olha com corpo de glória, o corpo que Adão teve antes de pecar, o corpo que Cristo teve ao sair daquela sepultura no terceiro dia. O corpo que Jesus tem hoje, o corpo de glória. Nós seremos como ele é. Tudo isso, esses verbos estão no passado, porque na mente de Deus isso já aconteceu. Ele já escolheu você antes mesmo de criar o mundo. E ele vem a nós por meio de Cristo. Por isso que Jesus fala, as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém arrebata na minha mão. Quer dizer, o próprio Deus nos entregou, não fomos nós que escolhemos Jesus. Ele que nos escolheu. E para quê? Para reescrever a nossa história. E nesses anos de pregação de evangelho, quantas famílias eu tenho visto restauradas, quantas vidas restauradas, porque o evangelho é poder de Deus.
Nos tira desse ambiente de fogo, dessa fogueira, que esse mundo está em grande incêndio, esse mundo está sendo entesourado para o fogo. Basta ver esse aquecimento global que nós estamos vivendo, que o presidente da ONU chamou agora de fervura global. Para onde nós vamos caminhar? O que essa tragédia do clima vai causar, irmãos? Vai causar uma tragédia a nível mundial que já está causando já. Então, os dias desse mundo estão contados. E nós somos, na mente de Deus, como tição tirado desse fogo. Pessoas que saíram desse ambiente de destruição. Repare quantas vezes Deus te livrou, Deus te protegeu. Olha como você amadureceu no meio de lutas, no meio de crises. Como você consegue ter paz no meio de uma tribulação. Mas vamos continuar. É fantástico, é fantástico. Verso 3 e 4 fala assim: Ora, Josué, vestido de roupas impuras, os trajes sujos, Ferreira de Almeida chama vestes sujas, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tire os trajes impuros, as vestes sujas dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Olha o significado disso. Josué não tinha condições de tirar as suas vestes sujas. Nem nós. Nem nós. Nós não podia fazer milhões de boas obras, isso nunca nos salvaria. Por quê? Porque Efésios capítulo 2 diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da nossa carne, seguindo o curso desse mundo, debaixo do poder do princípio debaixo do poder de Satanás, a expressão que ele usa, a potestade do ar, que nos escravizava, irmãos. Estávamos mortos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, pelo grande amor que ele nos amou, nos deu vida mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós fomos transformados, as vestes sujas foram arrancadas, você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você, e você agora está com vestes limpas. Você agora é um sumo sacerdote de Deus. Essa mensagem é tão fantástica e profética, irmãos. Nós estávamos alijados das promessas, nós estávamos numa dimensão espiritual morta, nós encarávamos as crises com os olhos da nossa mente limitada, com a nossa alma sofrida. Não fomos nós que trocamos nossas vestes, foi Deus que fez isso. Nenhum ser humano pode fazer isso. A salvação é impossível ao homem. Não é por boas ações e por caridade que ele será salvo. É Deus que faz isso. Estávamos condenados. Nós éramos arumins. E o pecado mandava na nossa vida, nos deformou. Mas fomos como tição tirado do fogo. Você veio para Jesus, você recebeu finos trajes, um novo nascimento. A mente de Cristo passou a funcionar em você. Você pensa agora igual a Jesus. E esse discernimento espiritual é fantástico. E Adão não teve isso, irmãos. Adão não teve. E você agora está desenvolvendo a sua fé, que é o dom mais precioso que Deus deu. O Espírito Santo agindo em você. Vamos continuar? Olha como é profética essa visão. Verso 5. Fala assim, disse também, coloquem um turbante ou uma mitra limpa na sua cabeça, colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Algumas versões dizem que o próprio Zacarias gritava, coloque nele o turbante de um sumo sacerdote. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes agora com Cristo. Sacerdote tem autoridade espiritual. Quando você vem a Jesus, você recebe essa autoridade. O nome do Cristo tem poder. Demônios reconhecem a autoridade que está sobre você. Os anjos de Deus reconhecem. Por isso temos que ter muito cuidado com as palavras que a gente profere. Que essas palavras podem destruir ou levantar alguém. Por causa da autoridade de Cristo que está sobre nós. Continuando, versos 6 e 7 fala assim.
o anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. Algumas mensagens diz dos meus átrios. E eu lhe darei um lugar entre todos estes que estão aqui. Olha só, aqui está o segredo. A salvação é de graça. É ofertada para quem quiser. Basta você querer. Mas os benefícios da salvação na tua vida hoje vem pela obediência da palavra. É isso que o anjo do Senhor está falando para o sumo sacerdote Josué, que é as mesmas palavras que Deus falou para Josué, o general, quando ele tomou o lugar de Moisés. Quando ele assumiu o lugar de Moisés. Está lá em Josué capítulo 1, verso 6. Medite nas minhas palavras dia e noite, e tudo que você fizer será bem sucedido. A ignorância da palavra mata o povo de Deus. A ignorância da palavra faz que existam bancadas evangélicas, que existam marchas para Jesus, onde a marcha que era para ser para Jesus, na realidade virou palanques políticos. A ignorância da palavra faz as pessoas serem religiosas, ao invés de serem libertas. Faz elas serem preconceituosas, gerar ódio contra aquele que não é semelhante a ela, aquele que tem uma religião diferente. A ignorância da palavra nos deforma porque não produz fé. E Satanás trabalha com isso. Infelizmente, ele usa púlpitos de muitas igrejas para fazer isso. Então, irmãos, a palavra de Deus e a meditação na palavra de Deus cria um acesso ao trono de Deus sempre que é necessário, porque produz fé. Nós somos embaixadores do reino. Eu me lembro, irmãos, em 1999, eu já era convertido já há uns 6 anos, e dizimista fiel, eu amava a palavra, mas a vida estava muito difícil. A vida financeira muito difícil, muito difícil. Não vale nem a pena falar aqui, eu já acho que eu falei isso em outras pregações. E Deus abriu uma porta tão fantástica na minha carreira, totalmente inesperada. Eu consegui concorrer a uma vaga para um curso na Inglaterra, e isso foi abrindo portas, 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 até depois de eu sair da Marinha para a reserva, e continua abrindo portas. E financeiramente foi uma bênção, e tudo foi uma bênção, tudo foi uma bênção. E eu me lembro que quando eu passei nesse processo seletivo, eu fui dar esse testemunho na igreja que eu congregava, era uma igreja de Nova Vida, lá no Catete. E a igreja se alegrou bastante com aquele testemunho. Olha que já tem aí mais de 20 anos, né? E quando eu estava saindo da igreja, uma senhorinha que eu nunca tinha visto, ela escreveu num papelzinho um bilhete, e eu plastifiquei esse bilhete. Tem até hoje na minha Bíblia de estudo, onde ela botava: Wagner, o Senhor mudou a sua sorte. Ele está te levando para uma outra cidade. As palavras que o Senhor manda dizer para você são as mesmas que ele disse para Josué. Medite na minha palavra dia e noite, e todos os seus caminhos serão abençoados. Irmão, isso é uma verdade fantástica. Se eu pudesse, eu escrevia esses bilhetinhos e mandava para você. Medite na minha palavra dia e noite, que você terá acesso a tudo por meio da fé. Verso 8 e 9 da visão de Zacarias. Ouça bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Olha, é o próprio Deus falando agora, o Senhor dos Exércitos. O renovo é o nome, um R maiúsculo. É um título messiânico, ele está falando do próprio Jesus Cristo que iria nascer 400 anos depois. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, algumas versões dizem 7 faces. E gravarei nelas uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. Pedra que os construtores rejeitaram, a pedra simboliza o
Cristo. O renovo é o próprio Cristo. E removerei o pecado do planeta num único dia. Olha só como se cumpriu isso, irmãos. Na Sexta-feira Santa, no Calvário, com a morte do Cristo, o sangue do Cristo removeu o pecado do mundo, da humanidade. Todo dia, esse sangue nos purifica de todo pecado. Num único dia, Jesus fez aquilo que era impossível ao homem. Olha só que coisa fantástica. Paulo diz que ele rompeu a barreira de inimizade que existia entre judeu e gentio. O meu servo, o renovo, na cruz do Calvário, tirou a iniquidade no único dia. Estávamos fora da aliança, estávamos condenados, éramos não povo. No único dia, ele rompeu essa barreira de inimizade. A palavra da reconciliação foi pregada. Eu aceitei essa palavra. Eu agora sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ah, irmão, que coisa fantástica. Eu queria escrever um bilhetinho para cada um. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele, irmãos. Daqui a 10 anos, se você está ouvindo essa palavra, se essa palavra penetrar no seu coração, pode me cobrar. Se eu estiver vivo, pode me cobrar. Você vai ver como a sua vida foi abençoada. Vai ter lutas? Vai. Vai ter momentos de dor? Vai, muitos. Não estranhe. Você vai ser vencedor, vai ser fortalecido em tudo isso, irmãos. Deus trabalha na nossa vida. Já pensou se ele chegasse para José do Egito, quando ele era adolescente, com aquelas visões todas, e falasse: ó, José, é o seguinte, daqui a alguns anos, os seus irmãos vão ficar com tanto ódio de você que vão te vender, vão tentar te matar, vão te jogar num buraco. Depois vão te vender como escravos os ismaelitas. Os ismaelitas vão te vender como escravo lá no Egito. Você vai ser escravo de um general do Egito. Depois esse general vai te lançar na prisão, você vai ficar anos na prisão. E depois disso tudo, José, eu vou tirar você da prisão e vou transformar você no segundo homem mais poderoso do Egito. Ok? Já pensou se Deus falasse para José? José falou: não, não quero isso não. Quero não, quero não. Não, muita luta, muito sofrimento, não quero não. Por isso que Deus não fala. Deus não fala para a gente o que a gente vai passar. Jesus fala: ó, nesse mundo passareis por tribulação, mas tenha um bom ânimo. Por quê? Porque Ele está conosco. E Ele vai nos dar o poder para superar tudo isso. Se Deus falasse, a gente ia desanimar, irmão. E o último verso dessa visão fantástica do profeta Zacarias. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira, que é o símbolo da igreja, e debaixo da sua figueira, que é o símbolo de Israel. Olha o mistério aqui. Primeira coisa, o que Deus faz na nossa vida, meu irmão, nós temos que falar. Temos que levar pessoas para o Evangelho, falar do amor de Deus para nós. Isso aí é a nossa missão. Deus está querendo sempre mudar os trajes de pecado de qualquer ser humano. Deus quer que todo ser humano nasça de novo e seja semelhante ao seu Filho. Isso vai acontecer por meio da fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa que nós falamos nessa mensagem, não permita que o passado venha mutilar isso. Não permita que o passado venha, odores do passado venham aniquilar o teu futuro. Você é um tição tirado do fogo. Declare a sua fé. Aqui ele fala sobre a videira, né, que é o novo Israel de Deus, somos eu e você. Mas também fala sobre a figueira, que é Israel. Israel tem um propósito no plano de Deus, né? Porque o Messias vai voltar. Jesus vai voltar e vai voltar por Jerusalém. Ele vem para resgatar o povo de Israel, o povo judeu. Por isso que Zacarias diz na sua profecia que quando eles verem Jesus voltando, vão olhar a marca da lança, que ele foi traspassado, e vão chorar muito porque rejeitaram o Messias. Mas enquanto isso, estão lá. Estão lá fazendo algumas maldades com os palestinos, né? E estão querendo reconstruir o terceiro templo.
no lugar daquela mesquita dourada. Vai ter muito choro, muita guerra ainda por aí, principalmente contra o Islã, contra o mundo islâmico. Eu não vou entrar nesse mérito, irmãos. Quem vai reconstruir o terceiro templo é o Messias que eles esperam, que vai ser o próprio anticristo, que vai reconstruir o terceiro templo. E depois que o anticristo reconstruir, vai partir para cima deles. E o sofrimento, não só dele, mas de todo o planeta será terrível. E Jesus vai voltar e vai matar essa besta com o sopro da sua boca. E nós, se tivermos mortos, se eu estiver morto em algum lugar, na hora que o anjo tocar aquela trombeta, todas as minhas pó da minha carne vai se unir, vai formar um corpo de glória, que nem aquele exército fantástico que o profeta Ezequiel vê no Vale de Ossos Secos. Eu vou ser reconstruído e vou ser transformado na imagem do Cristo e voltarei com ele. Se eu estiver vivo, se isso acontecer com eu vivo, num piscar de olhos, assim, ó. Num piscar de olhos, meu corpo vai ser transformado e eu serei arrebatado para encontrar com o meu Senhor nos ares. Isso são coisas que vão acontecer, irmãos. Isso não é conto da carochinha. Isso é a glória de Deus reservada para você, para mim, que somos povo de Deus. Tição tirado do fogo, que tivemos as vestes trocadas. Oh, coisa linda! Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Que essa palavra produza fé em você. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.